Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações do Gigante da Colina. Vamos trazer um pouco do que vem rolando nos bastidores do Clube de São Januário. Vamos falar aqui de reforços, principalmente para o sistema defensivo, que é a prioridade do Vasco nessa janela. E por incrível que pareça, é o setor aí que recebeu aí apenas 2 reforços, Isso porque eu estou contando com o Carlos Cuesta, que acertou com o Vasco da Gama, o Vasco acertou a contratação do colombiano Carlos Cuesta por cerca de 1,5 milhão de euros por um ano aí de contrato. Vai até o final de 2026 o contrato do Carlos Cuesta com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E esse 1,5 milhão aí, no caso o Vasco já está investindo nos direitos federativos do jogador. Em caso do Vasco não ativar aí, a prioridade na compra do atleta, que o Vasco tem a opção da compra do colombiano Carlos Cuesta, caso bater metas, Se caso o Vasco da Gama não querer ficar com o jogador, mesmo com metas alcançadas aí, o Vasco vai deter aí uma porcentagem, nos direitos aí do Carlos Cuesta, que vem para o Vasco da Gama aí por 1,5 milhão de euros, empréstimo de 1 ano. É um jogador sensacional, um jogador de nível de seleção, um jogador que, já falei aqui várias vezes, já enfrentou o Lionel Messi, inclusive em final de Copa América, vem sendo convocado para os jogos da eliminatória, pela seleção colombiana. E aqui, jogando no Vasco da Gama, com certeza ele vai ter aí muitas convocações para a seleção colombiana, e a tendência até mesmo aí dele evoluir, que é um cara jovem, é um cara de 26 anos, é um cara com todas as características aí que o Diniz quer, para um zagueiro, um cara com velocidade, uma boa saída de bola, uma boa imposição física, um cara que é muito bom, cara. E dispensa comentário, um cara de nível de seleção. E a gente vai passar aqui, para outra informação. No caso, o Cuesta, eu já tinha até falado dele no vídeo anterior. E sem mais enrolação, saiu aí, no canal, na torcida vascaínos, a informação que o Vasco da Gama, o Ademar, no caso, por estar na Turquia, terminando aí de contratar, o Carlos Cuesta, por estar ainda no país turco, o diretor de futebol Ademar Lopes já vem aí em busca de mais um zagueiro, E por estar no país turco, o Ademar viu a possibilidade na contratação do brasileiro Diego Carlos. Isso mesmo, Diego Carlos, um zagueiro de muita qualidade, é um cara já experiente, Diego Carlos tem 32 anos, 1,84 m, começou na base do São Paulo, em meados de 2013 para 14, foi para o Paulista, teve uma rodagem boa, Depois foi a custo zero para o Madureira, e depois do Madureira, em 2015, ele foi para o Estoril de Portugal. Do Estoril, ele foi para o Nantes, da França. Inclusive, aí, se eu não me engano, o Ademar já foi head scout no clube francês. E depois do Nantes, o Nantes pagou 1 milhão de euros
em 2017 mais ou menos aí. Em 2020, o Sevilha fez um investimento altíssimo pelo Diego Carlos, pagou aí cerca de 11 milhões de euros, isso mesmo. Olha o salto que o jogador deu aí na carreira, né, cara? Tem jogador aí que demora aí até mais de 6, 7 anos aí para deslanchar, né? E o Diego Carlos, na minha opinião, foi esse jogador aí que demorou a se adaptar, né? E no clube que ele teve aí mais tempo, né, que no caso foi o Nantes, ele conseguiu evoluir na França e depois foi para a Espanha, continuou evoluindo numa crescente muito boa. É um ótimo zagueiro e foi parar no Sevilha por 11 milhões de reais. E depois o ápice da carreira do Diego Carlos foi o Aston Villa da Inglaterra, clube aí que o Philippe Coutinho teve uma passagem. E no Aston Villa ele foi adquirido por 31 milhões de euros, isso já no ano de 2023, ficou 3 anos no Sevilha, e o Sevilha aí conseguiu aí uma bolada, né, na venda para o clube inglês, o Aston Villa. E Diego Carlos tem um currículo, né, interessantíssimo, é um zagueiro muito experiente, um zagueiro com uma boa estatura, 1,84 m, tem aí apenas 32 anos, né? Um cara jovem ainda para a posição que ele joga de zagueiro, né? Que não exige ali muito ficar indo e voltando, né? Toda hora, ficar subindo. E assim, cara, um cara interessante, um cara que seria titular absoluto aqui no Vasco da Gama, né? Ao lado aí do Carlos Cuesta. Na minha opinião, aí seria a zaga ideal, Diego Carlos e Carlos Cuesta. E falando do clube que o Diego Carlos está nesse momento, Fenerbahçe, que adquiriu ele aí por cerca de 11 milhões, né? O Aston Villa tomou um prejuízo aí de quase 20 milhões de euros, mas também, né, utilizou muito o jogador, né? 3 anos aí jogando na Premier League, né? O ápice da carreira do Diego Carlos foi no Aston Villa. E no Fenerbahçe, o jogador aí teve apenas 5 jogos, teve uma lesão aí que ficou fora do clube turco por cerca de 2 meses aí. Lembrando que o Fenerbahçe pegou Diego Carlos no início desse ano de 2025. Vale ressaltar, não é um cara que é fim de carreira, é um cara que ainda tem muito futebol, mas não se adaptou na Turquia, né? Teve lesão, isso, aquilo, outro, deve ter perdido espaço, que o Fenerbahçe aí tem jogadores de muita qualidade, né? Tem um elenco aí recheado de craques, né? O time turco, que é, para mim, aí o principal time, junto com o Galatasaray na Turquia. E Diego Carlos está dando sopa aí, né? O Vasco tenta a contratação dele por empréstimo. Segundo o canal Na Torcida Vascaíno, sempre trazendo aqui com fonte, porque eu não sou jornalista, sou apenas um torcedor que venho informar vocês e deixar minha opinião. E o empréstimo aí seria aí de 1 ano, até mesmo aí com a opção de compra, né? O Vasco, acho que de repente aí, né, o Ademar pode estar fazendo aí uma negociação aí, pagando pelo empréstimo do jogador Diego Carlos, né, que vem sendo pouco utilizado na equipe do Fenerbahçe da Turquia. E aqui pra gente seria um ótimo jogador, seria titular absoluto, na minha opinião. Iria elevar aí o patamar da zaga do Vasco, né? O nível ia lá em cima. E assim, cara, o Vasco trazendo, o Diego Carlos já trouxe o Cuesta, a gente já não vai olhar mais com medo de ficar na parte de baixo da tabela, né, cara? Até porque, na minha opinião, do meio para frente, o Vasco da Gama aí tem peças, tem jogadores de qualidade, né? A gente viu aí que o Barros é mais um jogador
de qualidade, né, que o Vasco conseguiu aí no meio do ano. Inclusive o Ademar fez aí uma boa transação com o América Mineiro, né? O América Mineiro queria que o Vasco pagasse multa por quebra de contrato, só que tinha um jogador do América Mineiro que o Vasco tinha prioridade de compra, e o América acabou de vendendo, né? E isso fez com que aí o Ademar usasse a cabeça, a inteligência, né? Porque ele é um excelente profissional e ele lembrou que o América quebrou um contrato, quebrou uma prioridade que o Vasco tinha de compra de um jogador e usou esse artifício, essa artimanha, para fazer com que aí o América Mineiro não fosse a justiça cobrar pela multa aí, né, da quebra de contrato do Barros com o América Mineiro, né, vindo para o Vasco. E enfim, o Ademar está aí, né, na Turquia, terminando os trâmites para trazer o Cuesta. E o Diego Carlos aí vai vir de brinde, né, caso conseguir aí concretizar essa negociação aí por empréstimo. E Diego Carlos não vai querer ficar escanteado, né, na Turquia em um ano aí, né? Um ano não, né? 8 meses que ele chegou no começo de 2025. Só teve 5 jogos aí, né? Apesar de 2 meses parado por questão da lesão. Fora o tempo ainda que ele demorou para adquirir a sua forma, né, física. E eu acho que ele vai ver também com bons olhos vir para um gigante, né, do Brasil, que é o Vasco da Gama, até porque ele não jogou nos profissionais de nenhum clube gigante aqui do Brasil, só teve uma passagem na base de São Paulo, que é um gigante, mas é diferente você jogar em base e jogar nos profissionais, né, cara? É uma pressão totalmente diferente. Não dá nem aqui pra gente ficar fazendo comparação. Então seria aí o primeiro gigante que o Diego Carlos jogaria aqui no Brasil. E para finalizar o nosso vídeo, saindo aqui um pouco do Diego Carlos, as negociações aí estão em andamento, né? Segundo o canal, na torcida vascaínos, já deixei minha opinião, é um ótimo zagueiro, né? Viria aí para ser titular ao lado do Cuesta, e elevaria aí o patamar do gigante da colina, né? Dispensa comentários, Diego Carlos, jogador que teve passagem pela seleção olímpica, né, do Brasil, um jogador muito bom, na minha opinião, aí, junto com o Cuesta, que é outro jogador sensacional de seleção colombiana, elevaria sim a zaga do Vasco da Gama a um nível surpreendente para fazer a gente aí não ter medo da parte de baixo da tabela e entrar com foco total para avançar nas fases seguintes da Copa do Brasil. E entrando aqui também, né, no tema, continuando falando de reforços demais para a defesa, a situação do Nathan Silva com o Vasco da Gama. A atualização que tem, né, é que tinha saído a informação, um jornalista mexicano cravou que o Nathan Silva viria jogar no Vasco da Gama, né, viria para o Brasil. O Vasco tinha feito uma proposta para pagar em 3 parcelas cerca de 5 milhões de euros. O clube mexicano negou, né, o Pumas. E depois, né, esse jornalista cravou que o Nathan Silva ia vir para o Brasil. Só que já saiu outras informações. E as informações que tem sobre o Nathan Silva é que o Pumas, né, tem pouco tempo aí para repor caso o Nathan Silva vir para o Vasco. Isso seria aí um dos empecilhos, por isso que o Puma quer dinheiro à vista, que é a maior parte, a primeira parcela, né, com o maior valor para liberar o Nathan Silva, e não quer só 5 milhões de euros, quer acima de 5 milhões de euros. E as negociações estão emperradas aí. Então, estamos atualizando vocês sobre o jogador Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Vale ressaltar. Um bom jogador também, né? Apesar que a torcida do Vasco vive criticando esse Nathan Silva aí. Não sei de onde que os caras tiram que o cara não presta, né? Porque o cara foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil e foi pro Pumas
que é um clube aí que briga pau a pau, né, na MLS, com clubes mexicanos e também ali dos Estados Unidos, e a galera do Vasco falando que o cara não presta, que o cara é isso, aquilo, outro, que o cara é paçoqueiro, isso, aquilo, outro. Calma, galera. Vamos também ter um pouco de consciência que as coisas não funcionam assim, né? O cara tem um currículo, na minha opinião, e é um bom zagueiro, cara. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final. Obrigado aí por ter visualizado até o final aí. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Compartilhe o nosso vídeo para aumentar nosso alcance aí. Espero que tenha gostado das atualizações aí sobre reforços. E assim que sair mais informações a gente vai estar trazendo aqui no canal. Peço para você seguir, para você não perder nada. E muito obrigado, fiquem com Deus. Saudação vascaína. E para finalizar o vídeo aqui, né? Ontem teve aí o jogo da Copa do Brasil entre Fluminense e Bahia, né? Aconteceu lá na Fonte Nova. O Fluminense perdeu para o Bahia de 1-0, né? Foi o único jogo da Copa do Brasil, né? E o único mandante, por sinal, que conseguiu vencer foi a equipe do Bahia, né? Vasco da Gama empatou com o Botafogo em São Januário. O Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro ganhou, né? No caso do Galo, lá na Arena MRV, né? O Galo tropeçou aí no primeiro jogo. Mas, na minha opinião, ainda está em aberto. O Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians. E jogando em casa, né? E, enfim, já atualizando vocês aí sobre a situação da Copa do Brasil. Fim de semana tem rodado no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar contra o Sport na Ilha. E é isso. Tamo junto. Uma ótima sexta-feira a todos aí. Uma sexta-feira abençoada. Para todos vocês, amigos, inscritos aqui do nosso canal. E também para você que não é inscrito. Tamo junto.